Na verdade, assim, eu acho que no jogo como esse, como foi o primeiro tempo nosso do jogo passado contra o Fortaleza, não adianta a gente vir aqui e falar de estratégia, de escolhas, de peças individuais, quando o nosso comportamento é ruim. E acho que esse é o grande ponto, e é nisso que a gente tem pecado. Não interessa se é uma linha de 5, linha de 4, se são 3 volantes, 2 meias, 1 meia, 3 atacantes, 2 atacantes. A gente precisa ter uma postura melhor de um time que briga pela sobrevivência. E quando você briga pela sobrevivência, espera-se alguns atributos que nós não estamos encontrando. Tivemos até determinado ponto dessa retomada, desses 11 jogos que nós participamos aqui juntos, mas de uns jogos para cá, em alguns tempos oscilar, tudo bem, mas o jogo de hoje eu acho que ficou bem fora do contexto em relação à nossa competitividade. Então é difícil funcionar qualquer questão estratégica quando você não tem a energia necessária para jogar um jogo desse tamanho. Eu sei, gente, que é águas passadas, não interessa mais a gente, mas se você clicou aí nesse vídeo, é uma capa direcionada a falar do treinador Thiago Carpini. Sabe por quê? Porque está acontecendo por lá, onde ele está, o que vinha acontecendo por cá. Dá uma lida aqui nesse Twitter. Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos falar do técnico Thiago Carpini. E eu preciso falar para você algumas coisas, algumas situações que chegaram para mim sobre o Carpini. E quem me contou foi uma pessoa que convivia todos os dias com o treinador. Todos os dias. Vou te dar só um pitaco, tá? Só um pitaco. Quando a torcida do Vitória gritava o nome de um jogador, vou te dar um exemplo. Ah, é Camutanga. O Carpini ficava puto da vida. Ele não gostava. E olha que quem me disse isso é uma pessoa que convivia com ele. Alguns dias depois, se lembra? Camutanga voltando, a torcida aplaudindo. Alguns dias depois, Camutanga emprestado ao Remo. Então as coisas se encaixam. Vamos falar mais sobre isso. Se somar os pontos que o Carpini conquistou no Vitória, agora, nessa Série A, com os pontos que ele conquistou agora no Juventude, dá mais que 25 pontos que o Vitória tem hoje? Ou dá menos? Você já se fez essa pergunta? Eu tenho a resposta. Mas antes de falar sobre isso, deixa seu like aí, se inscreva no canal, hype esse vídeo, ative o sininho de notificações, no oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda ou no estádio Agro, em todos os campos. Se não é cadastrado, se cadastre aqui, ó, na Bet da Sorte. A partir de amanhã, nós vamos soltar aqui uma promoção pro Bavi. Top demais! Mas só você que é cadastrado vai poder participar. Então, se cadastra logo aqui. Corre! Valeu? Bom, gente, o Carpini pelo Vitória, ele conquistou 12 pontos. 12 pontos. E pasmem, lá no Juventude, nesse período que ele lá se encontra, ele também conquistou 12 pontos. Então, o Carpini na Série A tem 24 pontos conquistados, tanto no Vitória como no Juventude, somando essa pontuação. Hoje o Vitória está com 25 pontos. Então o Vitória tem mais pontos do que o Carpini unificado. Então eu tinha essa dúvida e tenho certeza que muitas pessoas também tinham. Então está esclarecido. Ele tem menos pontos do que o Vitória num total da Série A do Brasileirão. Diga-se de passagem,
que esse time do Juventude, eu não sei se o time é ruim ou se o time está ruim com o Carpini. Porque, meu amigo, que time horroroso também. Eu digo para você, o Sport joga mais do que o Juventude. Com toda certeza, não tenho medo de falar isso. Aliás, futebol brasileiro antigamente, até 2018, quando você tinha lá um confronto de um time do Z4 contra um time do G4, velho, era pau a pau o jogo. Por diversas vezes um time do Z4 ganhou o time do G4. Hoje em dia, de 19 para cá, a gente não consegue mais ver isso. A distância ficou tão grande que a gente não consegue mais ver esses times competindo. Salvo raríssimas exceções. Mas como estamos falando do Carpini, lá no Rio Grande do Sul, está tendo os mesmos problemas que aconteciam aqui. Quais? Carpini se acha maior do que os clubes que ele treina. Carpini sempre se colocava aqui e colocava o Vitória aqui. Sempre ele acima do clube. Sempre. E isso não caía bem. Trazia uma percepção que ele era soberbo, que ele era vaidoso. Sempre. Sabe? Se colocando sempre acima da instituição. E isso criou uma insatisfação. Só da imprensa? Não. Mas também dentro do elenco. Tinha jogadores que defendeu o Carpini até um certo momento, mas depois esses mesmos jogadores já não aguentavam mais conviver com o Carpini. Informação de dentro do clube. Como treinador, trabalho tático, dia a dia, excelente. As informações que eu tenho, que é excelente treinador. Mas a convivência era muito difícil. Eu vou dizer para você, eu, pessoalmente, nunca tive problema com o Carpini. Nunca. Sempre que eu ia até ele, e fui umas 3 ou 4 vezes ali após coletiva, né, fora dos microfones, fora das câmeras, ele sempre me tratou bem. Né? Teve só um dia que, após um jogo do Vitória, eu acabei proferindo umas palavras contra ele, e aí um dia eu chamei ele para conversar ali, após o jogo do Cruzeiro, daquela lesão do Jamerson, antes da parada da Copa. Aí ele ficou meio assim, eu falei, Carpini, eu sou torcedor, velho. Pô, você pode se chatear com o que eu tenha dito, falado, mas eu falei no impulso. Aí ele se acalmou lá e veio, a gente bateu um papo e foi beleza. Então minha relação com ele foi sempre bem resolvida, tá? Mas o que que se diz dentro do clube? Que o Carpini mandava mais do que até o Fábio Mota. O Carpini se achava dono do clube. Mateuzinho, lembra que Mateuzinho estava com a cara chateada? Lembra que Mateuzinho vivia com um semblante triste? E muita gente começou a especular, não, o Mateuzinho quer sair. Mateuzinho quer ir embora. Mentira, Mateuzinho estava insatisfeito com o Carpini. Vamos falar a verdade. Carpini não gostava que a torcida gritasse o nome de um jogador. Dudu, Dives, fora. Daniel Júnior, fora. A verdade é essa. Ah, é Camutanga, fora. E pior, que ele se achava dono mesmo. E ele mandava e desmandava. Teve um episódio que o Vitória nunca abriu treino, né? Com o Carpini. Depois da minha conversa com ele, o Vitória abriu lá uns 2 ou 3 treinos. Mas, em um desses treinos,
pessoal da assessoria não tinha alinhado com ele. Não tinha alinhado com ele. E aí a imprensa toda lá, o Carpini dentro do campo fazendo alguns trabalhos, não tático ainda, mas alguns trabalhos. Quando acabou ali que a imprensa foi embora, eu soube, me passaram a informação, que ele quebrou o cacete. Chutando porta. Quem autorizou? Quem mandou a imprensa vir pra cá cobrir treino? Teve que o diretor. E aí o Gustavo Vieira teve pulso e colocou ele no lugar dele. Não, Carpini, foi eu. Esqueci de te avisar, mas eu assumo a responsabilidade. Aí, tá. Se acalmou. Mandava tanto que tomou a frente das contratações do clube. E aí, eu vou fazer agora um meia-culpa. Porque ele tem culpa? Tem. Que mandou jogadores melhores irem embora e ficou com piores. Vou te dar um exemplo. Trouxe Thiaguinho, Bruno Xavier, mandou embora Felipe Machado e Zé Hugo. Felipe Machado, Zé Hugo são melhores do que Thiaguinho e Bruno Xavier. Yuri Castilho joga mais bola do que muitos que Carpini trouxe. Não tenho dúvida disso. Mas aí também é culpa do Fábio Mota, que foi deixar o Carpini mandar. Que foi dar poderes ao Carpini. E ele se achou demais. Tem até uma entrevista da menina do UOL que ele fala como se ele tivesse realmente... Tinha no Barradão agora tem um setorzinho lá que é o setor de nutrição, que antigamente não existia. Ele falou em alto e bom tom: não, quem trouxe isso aqui pra cá foi eu. Eu que implantei isso aqui, eu que fiz isso aqui, eu que fiz aquilo ali. O cara ditava as regras, velho. Mandava em tudo. Tudo. Bom, gente, então esse é o Thiago Carpini. Carpini que gosta de se achar melhor do que os clubes que ele trabalha. Quando foi no jogo aqui no Barradão, ele comemorou como se fosse um título. Na saída para o vestiário, ele olhou ali para o camarote após o jogo e fez assim, ó. Como quem diz, vocês se ferraram sem mim. E agora, Carpini, juntamente com o Vitória também, que ele montou, né? Isso é a parte triste, porque ele está afundando 2 times de vez, que é o Vitória e o Juventude. Mas, se o Vitória cair, Carpini, a gente não vai só não, você vai junto. Você vai junto. Porque da soberba, na verdade, a soberba precede a queda. Essa aqui é a verdade. E o que quer dizer isso? A soberba precede a queda. Que antes de vir a queda, tem uma justificativa, né? Que é a soberba. Quem se acha demais, dá bom dia ao cavalo. Deixa aqui sua opinião. Valeu, gente. Um abraço aí.